Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Hoje nós iremos iniciar um estudo falando sobre usos e costumes. E eu vou ler esse texto apenas para dar base à necessidade do ensino. E nós vamos hoje pautar na diferença entre doutrina e costumes, para que nós tenhamos um conhecimento pleno daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas 1 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Amém? Nós vamos orar. Quantos de oração? Vamos sempre lembrar da Cecília, filha do Rick. Também eu peço, irmãos, que ore e lembre da Alice, filha do irmão Douglas, presbítero Douglas, ou melhor, pastor Douglas, que entrou num novo processo dessa tratamento da doença, da leucemia, e disse que agora é um processo meio dolorido. Vamos orar pela Alice, amém? Quero convidar aqui nosso irmão Reinaldo para estar fazendo essa oração. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, na Tua presença que estamos nesta noite, Senhor. Grato ao Senhor por esta oportunidade, por este momento que aqui nos reunimos, Senhor, para aprender da Sua palavra, para adorar o Seu nome nesta noite, Pai. Jesus, neste momento eu venho apresentar, Senhor, cada pedido de oração que foi solicitado nesta noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe, Senhor, e o Senhor conhece. O Senhor é um Deus que pode libertar, curar, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. E nesta noite que estamos clamando ao Senhor, porque cremos, porque confiamos, Senhor, no poder do Senhor. E neste momento eu apresento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos,
o apóstolo Paulo, ele está orientando o jovem pastor Timóteo para que ensinasse a igreja que estava sob o seu cuidado e ensinasse não baseado-se em fábulas, também não baseado em histórias de velhas catucas, diz Paulo, mas que ensinasse a palavra de Deus, aquela boa doutrina com a qual ele havia sido alimentado. Então, o texto que nós lemos, Paulo ele diz que nos últimos tempos haveria dias muito trabalhosos. Ele diz que o Espírito, aqui o Espírito Santo, ele estava dizendo que homens, eles dariam ouvidos a doutrinas de demônios, seria levado de um lado para o outro com todo o poder de ventos de doutrinas que não é bíblica, e que se combate essa doutrina de demônio, esses ventos de doutrina, com a palavra de Deus. Eu entendo que na minha posição de pastor de uma igreja, muitas vezes eu devo dar a minha cara a tapa para ensinar o que é correto. Muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais, quando nós perguntávamos, por que eu não posso fazer isso? Eles diziam assim, não pode porque não pode, pronto, acabou, né? Nunca explicava por que não podia. Não apenas porque muitas vezes o que ensinavam não tinha base bíblica, mas apenas tradição humana, mas também outras vezes porque lhes faltava o conhecimento e eles estavam apenas replicando aquilo que eles também tinham ouvido de outros que também não tinham o conhecimento profundo para lhes ministrar a palavra de Deus. Então, eu propus falar hoje, nas próximas terça-feiras, sobre doutrina e sobre uso e costume. Mas para nós falarmos sobre isso, primeiro nós temos que determinar na Bíblia Sagrada o que é doutrina e o que é costume. Se nós não tivermos a noção correta do que é doutrina, do que é costume, nós vamos sempre estar embananados, enrolados, sem saber muito bem se isso é uma doutrina, se aquilo é um costume, ou se aquilo é um costume e isso aqui que é uma doutrina. Vira uma bagunça na nossa cabeça. Mas primeiro, para nós falarmos sobre doutrina, eu quero fazer hoje essa diferença de doutrina com costume. Nós precisamos entender que a Bíblia fala de 3 tipos de doutrinas. A Bíblia fala de doutrina de Deus, a Bíblia fala de doutrina dos homens e a Bíblia fala de doutrina de demônios. Doutrina de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 10, Paulo está escrevendo, isso é uma das cartas pastorais, e Paulo diz assim, não defraudando, antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui em Tito 2,10, a Bíblia nos fala que tem a doutrina de Deus. No texto que nós lemos aqui de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vai falar sobre a doutrina de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e à doutrina de demônios. Então aqui, 1 Timóteo 4:1, nós temos o segundo tipo de doutrina. Em Colossenses capítulo 2, versículo 22, nós vamos encontrar aqui a doutrina dos homens. Paulo vai dizer, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 15:9, também vai falar, mas em vão me adoram,
ensinando doutrina que são preceitos de homens. Aqui Jesus está falando dos fariseus. Então a Bíblia fala de doutrina de Deus, a Bíblia fala de doutrina de demônios, e a Bíblia fala de doutrina dos homens. A doutrina de Deus é a Bíblia Sagrada, são os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eu vou daqui a pouco determinar pela palavra no original o que é doutrina. A doutrina dos homens são os costumes, são os preceitos meramente humanos, são aquilo que os homens estabeleceram. E vou também, provavelmente na próxima terça, mostrar a base bíblica em que dá autoridade para os pastores estabelecer esses preceitos. E as doutrinas dos demônios são os ensinamentos malignos que nos afastam de Deus e que nos leva para o engano. É diferente da doutrina dos homens, ainda que há algumas doutrinas humanas que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta ainda mais de Deus. Os fariseus, e nós falamos aqui sobre o fermento dos fariseus não faz muitos dias, eles estabeleceram regras, tradições, eles honravam essas tradições, e eles diziam, isso aqui não é invenção teológica, está nos escritos judaicos, eles diziam que esses preceitos, essas tradições, eram uma cerca para proteger os mandamentos de Deus. Mas o grande problema dessa cerca para proteger o mandamento de Deus é que, primeiro, o homem está dizendo que os preceitos deles protege a palavra e não a palavra que protege os nossos preceitos. E segundo, em nenhum lugar na Bíblia Deus pediu para quem quer que fosse para que criasse uma barreira, uma cerca, um muro ao redor da sua palavra. Ora, se Deus quisesse uma cerca ao redor dos seus mandamentos, Ele mesmo teria criado essa cerca e não tinha deixado para homem nenhum criar. Então esses preceitos humanos, muitas vezes, não apenas distancia o homem de Deus, mas o mata numa cegueira espiritual, de uma santidade externa, que não conduz, volto a repetir, o homem a Deus, mas afasta, isso sim, o homem de Deus. Mas o que é a doutrina? No Novo Testamento, a palavra mais usada para a doutrina é didache. É uma palavra no grego, que significa ensino, significa instrução, tratado ou doutrina. Nós temos um grande teólogo na Assembleia de Deus e comentarista da revista da Escola Dominical, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Ele diz que doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Então, doutrina é o resultado do ensino teológico adotado por uma denominação ou por uma religião. Na Bíblia Sagrada, dentro do nosso conceito assembleiano, doutrina é o ensino sistemático da palavra de Deus. Por exemplo, quando você faz um estudo sobre Cristo, tem a doutrina de cristologia. O que a doutrina de cristologia faz? Ela pega todos os textos bíblicos, desde o Antigo Testamento, que fala das profecias sobre Cristo, entrando para o Novo Testamento, falando do seu nascimento, indo até mesmo após sua morte, a sua vinda, para buscar a igreja no arrebatamento. Então, quando nós estudamos cristologia, nós fazemos um estudo sistemático de Cristo. Nós aprendemos tudo o que a Bíblia ensina sobre Cristo. E isso é uma doutrina. A mesma coisa sobre o Espírito Santo,
a mesma coisa sobre Deus e aquilo que Ele se deixa conhecer, a mesma coisa sobre anjos, a mesma coisa sobre demônios, a mesma coisa sobre a igreja. Então, são doutrinas, são um estudo sistemático de uma determinada coisa, seja de Cristo, seja do Espírito Santo, seja da fé. É uma doutrina, é um estudo sistemático. Isso é doutrina. Então, toda doutrina, ela é baseada inteiramente na palavra de Deus. E ela concorda tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento dá prosseguimento àquilo que foi apontado no Antigo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento foi uma sombra das coisas futuras, diz o apóstolo, o escritor sagrado. Então se vê aquilo que foi uma sombra no Antigo Testamento se cumprir no Novo Testamento. Nós estamos falando de uma doutrina. Mas agora o que é costume? Costume, segundo Aurélio Buarque de Holanda, que você tem aí, antigamente tinha um dicionário, né? Hoje nós vamos estudar, os alunos vão para a escola, não se compra mais dicionário, está muito fácil tacar lá no Google. Mas segundo o Aurélio, costume ou uso, hábito ou prática geralmente observada. Tem aqui um Adriano Cury, ele define melhor dizendo que esta palavra costume é um uso, é uma prática habitual, é um modo de proceder, é característica, é particularidade, é uma prática jurídica ou religiosa, não escrito, baseado no uso, na moda, traje característico adequado. Costume, então, é uma prática habitual de um povo, é característica de um povo. O costume é aquilo que se dá a conhecer um povo. Quando nós já falamos aqui anteriormente, por exemplo, sobre comida. Quando eu falo de macarrão, você logo vai lembrar dos italianos. Correto? Se fala de pães, você vai lembrar da França, que é o berço, que tantas coisas gostosas, feitas com a farinha. Se você vai estabelecendo feijoada, Brasil. Você lembra lá da escravidão criada no Brasil? E por aí vai. Quando você pensa em pastel, você vai lembrar de japonês, mas não é invenção japonesa, é brasileira mesmo. Mas a gente ficou tão acostumado a ver japonês vender pastel que a gente pensa que são japoneses. Porque se liga aquele costume com aquele povo. Então o costume é a característica de um povo, é a identidade de um povo. Então o costume não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina é uma coisa, o costume é outra coisa. Então nós falamos assim, a doutrina da igreja. Não está errado, porque a palavra doutrina, lá de Dache, é instrução, é ensinamento. O ensinamento da igreja é esse. Mas não é uma doutrina bíblica, ainda que muitas vezes é pautado na Bíblia, tem a sua origem na Bíblia, mas na maioria das vezes a origem é meramente humana. Então doutrina é extremamente bíblica e costume 80% está na relação humana e não na relação bíblica. Mas eu vou determinar aqui 5 diferenças entre doutrina e costume. Primeira diferença: a doutrina tem origem divina, o costume é origem humana. A palavra de Deus, que é a nossa doutrina, onde nós aprendemos, ela tem origem em Deus. Foi Deus que soprou no homem. Quando a Bíblia fala de que Deus inspirou, esta palavra é hálito. Uma das traduções, o sentido figurado, para melhor entender, o hálito. Deus pegou do seu hálito, colocou dentro do homem, e o homem encheu daquele ar de Deus, daquele hálito de Deus, e ele expressou as palavras. Então a origem da doutrina, ela é bíblica, ela vem de Deus, ela tem origem então em Deus. Por isso que uma doutrina não é pego de um versículo isolado. Qualquer doutrina que ela está baseada em apenas um versículo isolado, não é doutrina, é invenção humana.
Porque a doutrina, ela tem que estar inserida em todo um contexto bíblico. Porque tem igrejas, por exemplo, que é doutrina, eles crêem no lava-pés, na Páscoa, ou na Santa Ceia, quando eles praticam, eles lavam os pés, porque eles creem que é uma doutrina. Por que nós não fazemos isso? Porque está apenas um único texto. Você não tem outros textos semelhantes apontando para confirmar aquele texto. Então, doutrina jamais vai estar baseado num único versículo, ou no versículo isolado. Ele sempre vai estar baseado dentro de um contexto bíblico. Agora, o costume, a origem do costume não é divina. A origem do costume, ela é humana. São as convenções humanas, são as práticas humanas que estabelecem os costumes. É por isso que você vai ver em cada lugar, em cada cidade, em cada igreja, um costume diferente. Um povo andando de um modo diferente. Porque o costume não tem a origem em Deus. O costume tem origem no homem. São os homens que estabeleceram, através da sua vivência, a maneira de viver, a maneira de agir, a maneira de se vestir. Quando você olha para as nações, e as nações, elas têm as suas roupas típicas, você vê que não tem como o costume ter origem divina, porque cada nação, cada povo tem um modo diferente de agir, de andar, de vestir. Por isso que o costume de uma igreja, ela não é baseada em Deus. A fonte dela não é Deus. A origem dela não é Deus. A origem dela é humana. Se eu ficar aqui, talvez mais alguns anos, normalmente a igreja é o que o pastor é. Você vai ver que algumas coisas mudam, outras permanecem. Se pastor Osés esteve 6 anos aqui, vocês tinham um costume com ele. Meu pastor Adonias ficou 10 meses. Talvez vocês estranharam a maneira dele ser totalmente diferente do pastor Osés. Vem eu, que sou totalmente diferente deles. São costumes diferentes, baseados numa criação, baseado numa estrutura local em que se vive, em que se foi formado o seu caráter. Então, todo costume, ela não tem origem em Deus, todo costume tem origem no homem. Então aí está a primeira diferença. A segunda diferença é que a doutrina é imutável e o costume é temporal. A mesma doutrina que eu prego sobre Cristo aqui era pregada pelos apóstolos. E se a igreja ficar mais 1000 anos aqui na terra, daqui 1000 anos, a mesma doutrina bíblica será a mesma sobre Cristo. Porque ela é imutável, ela não muda, a palavra de Deus não muda. Porque a fonte dela é Deus. E a Bíblia diz que em Deus não há variação, não há mudança. Então, se em Deus não há variação e não há mudança, então a palavra dele não muda. A palavra dele é a mesma como ele é, o mesmo ontem, hoje será, para todo sempre. Agora o costume? Não, o costume não é imutável. O costume é temporal. Eu pergunto para vocês, a igreja de hoje é a mesma igreja de 70 anos atrás? A igreja de hoje é a mesma igreja do tempo dos apóstolos, nos seus usos e costumes? Não. Se você pegar a história de Israel, no Antigo Testamento os homens tinham cabelo crescido. No Novo Testamento Paulo diz que não é honroso o homem ter cabelo grande. No tempo dos apóstolos eles andavam com vestidos. Hoje nós usamos calças, as mulheres saias. Mudou completamente. A igreja de hoje, do seu uso e costume, é totalmente diferente da igreja da década de 30.
de 20, quando fundou-se a Assembleia de Deus em 1911, não é mais a mesma, mudou-se completamente. Houve época na igreja que você só podia entrar na igreja de chapéu. Hoje, se alguém entrar de chapéu aqui na igreja, o diácono vai lá e manda ele tirar, porque é falta de respeito. Porque os costumes mudaram. Quando eu comecei a vir aqui no campo de Alterosa, usando nosso campo, as irmãs não usavam bota. Era pecado, era disciplinada. Hoje, quase todas as irmãs usam uma bota. Já teve gente aqui nessa igreja que foi excluída, porque a saia ia lá nos pés. Hoje todos os pastores oram para que toda irmã use uma saia lá nos pés. Então, a doutrina é imutável, mas o costume, ele é temporal. O que é hoje pode ser que amanhã não seja mais. Porque o que é hoje não é a mesma coisa que era 10, a 20, a 30, a 40 ou a 70 anos atrás. Os costumes mudam. Cada geração que vem, os costumes vão mudando. A maneira de andar, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de vestir. Então, costumes são temporal, não são imutáveis. Terceira diferença entre doutrina e costume é que a doutrina é universal, mas o costume é local. A mesma doutrina que eu prego aqui sobre Cristo é a mesma doutrina que se prega no Japão sobre Cristo. A mesma doutrina que eu prego sobre justificação, sobre salvação pela graça, é a mesma doutrina que em qualquer lugar do mundo se prega. Ela não muda. Ela é a mesma. Mas o costume não. O costume ele é extremamente local. Cada local tem o seu costume. Se você pegar a própria igreja de Campo de Alterosa e você percorrer todas as congregações, você vai ver que há diferenças gritantes entre elas. Se você pegar a nossa congregação aqui e lá no Corte do Cavalo, você já vai ver uma diferença enorme, que é a congregação mais próxima de nós. Se você chegar e ir em Alfenas, piorou. Areado, piorou ainda mais. É totalmente diferente, porque o costume ele é local. A Assembleia de Deus, a maior instituição pentecostal do mundo, ela não consegue manter uma hegemonia no seu uso e costume. Não. É por isso que você está aqui hoje. Aqui na nossa igreja, as mulheres não usam brinco, não usam correntinha, não usam pulseira. Vamos falar que não pinta unha, porque tem muito pintando unha, até algumas cores meio berrante. Aí você vai em outra igreja, da Assembleia de Deus, tá as irmãs com brinco, tá com correntinha, cabelo curtinho. Você fala assim, eu não estou na Assembleia de Deus. Não, você está na Assembleia de Deus. A questão é que o costume ali é local. Eu tenho que valorizar o meu costume e entender que é o nosso costume, mas eu não posso querer impor o meu sobre eles, porque são situações diferentes. Se você pegar a nossa liturgia e pega a liturgia da igreja americana, as igrejas americanas, na sua maioria, são campos. É como se fosse uma faculdade. Tem a igreja dos latinos, é o mesmo ministério, a igreja dos latinos, a igreja dos naturais americanos. Eu tenho um amigo entre aspas, conhecido, tem um laço de amizade. Conhecia, levei para pregar alguns trabalhos que eu pastoreei de igreja que eu liderava. Marcelo Vale, filho do pastor Jorge do Vale, que é o diretor proprietário do IBCamp, que é um dos institutos bíblicos de maior envergadura aqui no Brasil. Hoje esse Marcelo do Vale, ele é pastor, e ele chega
no campus da igreja que ele pastoreia, pastor, e ele estaciona o seu carro, para ele ir na igreja dele, no templo dele, vem alguém buscar ele com um carro de golfe, porque é tão grande o lugar, para ir na congregação dele, nesse campus, que tem outra igreja, mega igreja, precisa de vir um carrinho de golfe buscar ele. É diferente a liturgia. Se apaga as luzes, se canta, depois o cara vai lá e ministra a palavra. Não tem departamentos. Não. É a liturgia. Aí você vai na África, totalmente diferente. Aqui nós usamos violão, tal, teclado. Lá é tambor. Você pensa que está no centro de macumba e dança. Aqueles homens de tanga e pregando a palavra. Tem lugar, a Escócia, que o homem tem a sua roupa típica, que é aquela saia, eu esqueci o nome agora. É tilque, sei lá como chama aquela, esqueci agora. Entendeu? Então a cultura, ela é local. O costume é local. Por isso que muitas pessoas equivocados, eles criticam outra igreja. Uma vez, mesmo ministério, não vão para o céu. Mas eles não conseguem entender a questão da cultura local. A doutrina é universal, a cultura não é local. Nós estamos num país continental. Há uma miscigenação de gente na nossa nação. Cada lugar tem um costume totalmente diferente um do outro. E aí você vai querer impor o teu costume? Não. Porque não é universal, é local. Agora a quarta diferença é que a doutrina santifica, mas o costume não santifica, irmãos. E aqui está o grande equívoco das pessoas. Achar que costume santifica o crente. Não. E vou explicar isso. A doutrina santifica. Jesus diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Vocês são as varas. Toda vara que está em mim, que produz fruto, meu pai a limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que nos limpa, o que nos santifica é a palavra. Então quer dizer que eu não preciso me preocupar com o costume, porque o costume não santifica. Não, peraí. O costume não tem poder para santificar. Mas um crente que é santo pela palavra, ele tem os bons costumes. Amém? Agora, qual é o problema? Porque se você fazer isso, vai para o inferno. Se você não praticar esse costume, porque tem que ter esse costume para ir para o céu. Não, irmãos. Não. Eu pratico os bons costumes porque eu já sou salvo. Não para ser salvo. Aqui está o equívoco que muitas vezes os nossos pais nos ensinaram. Que se você não fizesse isso e aquilo, você ia para o inferno. Quando eu afirmo que se eu não fazer isso ou aquilo eu vou para o inferno, eu estou falando que o sacrifício de Cristo é insuficiente para me salvar. Quando eu digo eu não posso comer isso, eu não posso tocar naquilo, eu tenho que guardar esse dia, eu tenho que observar aquilo outro dia, senão eu vou para o inferno. Não. Se eu afirmo isso, eu estou dizendo que Cristo precisa de uma ajuda para eu ser salvo. E o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Mas uma vez que eu sou salvo, eu não vou andar de qualquer jeito. Uma vez que eu sou salvo, eu não vou andar por aí mostrando meu corpo.
Eu não vou andar por aí praticando atos e fazendo coisas que contradiz a minha fé. E aí entra aquilo que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, e todas as coisas não são lícitas. Por quê? Porque nós fomos libertos. Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, ele vai repetir, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu pratico a boa obra, eu guardo o costume, não porque eu quero, através deles, ser salvo. Não, eu pratico eles porque eu sou salvo, eu fui liberto, eu não estou mais preso a nada. Então, quem santifica é a doutrina, que é a palavra de Deus. O fato de uma pessoa não trazer o costume que nós temos, não quer dizer que ela não é santa, não quer dizer que ele não é salvo, não quer dizer que ele não vai para o céu. Ah, só a Assembleia de Deus vai para o céu, a Batista não vai, a Presbiteriana não vai, porque eles jogam bola, eles usam brincos, o cabelo cresce, as irmãs andam com o cabelo cortadinho, usa pintura, cheio de anéis e correntes. Eles não vão para o céu. Vai para o céu sou eu que não uso nada disso. Não. Essas coisas não levam ninguém para o céu nem para o inferno. Mas nós vamos falar mais para frente, na próxima terça-feira. Mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, e estamos inseridos dentro de um contexto, nós praticamos essas coisas. Por quê? Porque é a identidade do nosso povo. Eu disse no início que o costume identifica um povo. Então, os nossos costumes nos identificam, diz quem nós somos, de que lugar nós pertencemos. Quem está entendendo, diga amém. Mas vou frisar, a doutrina não santifica ninguém. Quem santifica é a palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Há um comentarista, John Henry, que ele disse: você não pode abandonar os grandes temas doutrinários e ainda assim produzir grandes santos. Não, são os grandes temas da Bíblia que produz santos, e não os costumes que produz santos. O costume não pode santificar. Quem acredita na santificação por meio do costume, normalmente é um escravo do legalismo, um fariseu, que dizia: ó, tem que fazer isso, lavar o copo por fora, tem que limpar, não tem que lavar a mão, tem que... E você se torna um legalista, que se não praticar aquilo, você não é salvo, a pessoa não é salva, não pertence. Antônio Gilberto foi um dos maiores teólogos nossos da Assembleia de Deus. Antônio Gilberto. CPAD agora produziu uma Bíblia com as suas anotações, com os seus comentários, e ele diz assim: usos, práticas e costumes, esses últimos quantos bons, deve ser o efeito da santificação e não a causa dela. Ele está dizendo o que eu já disse: o costume não pode santificar ninguém. A causa da minha santificação não é o costume, pelo contrário, o costume é porque eu fui salvo. Por eu ser salvo, então eu guardo os bons costumes. E nós estamos cheios de gente legalista na igreja. Pessoas que observam os mínimos detalhes, mas o coração está longe do Senhor. Foi o que Jesus falou para os fariseus: olha, vocês ensinam doutrinas, mandamentos de homens, vocês em vão me adoram ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas eles estavam distante de Deus. Pastor, você está dizendo que os costumes eles me levam para longe de Deus? Não. O que eu estou dizendo, quando eu me torno legalista,
Quando eu digo que eu preciso daquilo para ser salvo, eu estou me distanciando de Deus. Aí sim. Se eu acho que é isso que me leva a Deus, eu estou distante de Deus. Porque o que me leva a Deus não são os meus costumes. O que me leva a Deus é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E porque eu fui até Deus, através do sacrifício de Cristo, eu passo a viver uma vida de bons costumes. E a última diferença é que a doutrina é uma verdade absoluta. Agora, o costume é uma verdade relativa. A Bíblia, irmãos, é uma verdade absoluta. A doutrina bíblica sempre será verdade. Em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. A Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica, é uma verdade absoluta. Agora, o costume não é uma verdade absoluta. Porque aquilo que para mim pode ser uma verdade, para o meu irmão da outra igreja pode não ser. Aquilo que eu sigo como uma verdade absoluta, o meu irmão do outro lado pode não seguir. Então ela é relativa. Por quê? Porque ela é local. Porque é temporal. Então costume não é uma verdade absoluta. Costume é uma verdade relativa. Pode ser verdade para mim, mas para o outro necessariamente não precisa ser uma verdade. Então nós estamos aqui servindo a Cristo, na Assembleia de Deus, Ministério de Alterosa. Nós guardamos os bons costumes. Na próxima terça eu vou falar para você por que você tem que guardar. Mas o nosso irmão de outra igreja, outro membro da Assembleia de Deus, de outro ministério, pode ser que ele não guarde. Ele vai para o inferno. Não. Aquilo que para mim é uma verdade, para ele pode não ser. Amém, meus irmãos? Então nós temos que estar atentos para essa diferença entre doutrina e costume. Senão nós confundimos as coisas. Eu cansei na minha adolescência, na minha juventude, de ver pessoas dizer, não, é a doutrina da igreja, é a doutrina bíblica. E não é a doutrina bíblica. É um costume nosso, que nos identifica como um povo assembleiano, do ministério de Alterosa. Mas para o outro, pode ser que essa verdade para mim absoluta, para ele seja relativa. Então apenas a doutrina bíblica é uma verdade absoluta. Então há 5 diferenças. Primeiro, a doutrina tem origem em Deus. O costume tem origem no homem. Pastor José Alves, os mais antigos sabem disso. Ele fez um voto de não tomar Coca-Cola, refrigerante, nem relógio de bolso, de pulso. Essa eu não sabia. Aí, muitos crentes acompanharam ele. E quando via alguém tomando Coca-Cola, refrigerante, desprezava. Eu tenho um irmão na igreja de Alfenas, que ele disse que foi excluído porque vendia refrigerante. O senhor conhece? Então, confirmando que eu não estou aqui inventando história, não. Excluído porque vendia refrigerante. Olha, um voto particular se tornou uma doutrina da igreja. Ela teve origem aonde? No homem. Tem uma igreja que não ouve rádio, né? Porque diz que, não sei se foi não vou falar o nome do obreiro lá, tal, foi uma mulher, teve um sonho, que estava ouvindo um louvor no rádio, em vez do louvor subir, o louvor descia. E aí, ponto, a partir daquele dia, os crentes da nossa igreja não podem ter rádio. Outro ministério, foi proibido os homens usar bigode, porque o diabo disse que estava no bigode dos homens.
Aonde está tendo essa origem? Em Deus? Não, no homem. Então a doutrina tem origem em Deus. O costume tem origem no homem. A doutrina é imutável. Quando ela tem origem em Deus, ela é imutável, porque Deus é imutável. Mas o costume é temporal. A igreja de hoje não é a mesma igreja do tempo dos apóstolos. A igreja de hoje sequer é a mesma igreja de 10 anos atrás. Os costumes mudaram, né? Há 20 anos atrás, no campo de Alterosa, eu queria ver alguém ficar de camisa e gravata assim. Quer ver uma coisa que eu lembro quando eu vim pela primeira vez pregar no campo de Alterosa? Em Areado, 2006. Estava com a manga curta, gravata, paletó. E naquele tempo eu gritava muito. Nossa, era 1 hora 1 litro de água. E no meio da pregação, aquele fogo, eu suando, eu tirei o paletó. Acabou o culto. Todo mundo calou a boca. Não via mais barulho nenhum. Quando eu continuei pregando, não sabia de nada. Quando eu cheguei na casa do pastor, mas a mulher do pastor quase me bateu. Uai, eu não sabia. Olha que costume. Todo mundo parou de glorificar, parou de falar em mistério, fecharam a boca, ficaram olhando para mim assim, eu também. É o costume. Hoje, você vê irmãos aí de manga de camisa e paletó em reunião de obreiro. Então o costume, ele é temporal. Terceiro, a doutrina é universal, o costume é local. A doutrina é doutrina em qualquer lugar no mundo. Mas o costume que nós temos aqui, pode ser que não tenha ali. Quando nós recebemos aqui o nosso irmão Adriano, irmão Luciano, com a família, também irmão Roberto agora, né? Roberto e a esposa me comunicaram que vai ficar congregando aqui de fato, bênção do céu. E eu tive a preocupação, foi quando conversei com o Adriano e com o irmão Luciano, eu disse assim, olha, vocês sabem que o costume aqui é diferente de lá. Talvez vai estranhar. Não, pastor, nós sabemos, nós queremos servir a Cristo aqui, amém, glória a Deus. Porque é diferente. Se você for em Areado, eu acho que a igreja mais paulista que tem no sul de Minas é a de Areado. Então, porque o costume, ele é local. A doutrina santifica, mas o costume não santifica ninguém. Pelo contrário, nós praticamos os bons costumes porque nós fomos santificados pela palavra de Deus. E a quinta diferença que eu disse é que a doutrina é uma verdade absoluta e o costume é uma verdade relativa. O que para nós é um costume, é uma verdade, para outro pode ser que não seja uma verdade. Quem entendeu, diga amém. Agora preste atenção. Você que veio hoje não pode faltar terça-feira que vem. Porque agora eu vou pegar um costume das mulheres, um costume praticado pelos homens e um costume geral e mostrar se é pecado ou não na Bíblia. Certo? Vou falar sobre corte de cabelo nas mulheres. Vou falar sobre barba nos homens e sobre o uso de joias, bijuterias, e aí tanto homem quanto mulher usa. Eu vou mostrar na Bíblia. Se não for pecado, eu também vou mostrar porque você não pode fazer, apesar de não ser pecado. Se for pecado, então vou mostrar que você, então não é para fazer porque é pecado. Mas para você saber, você tem que vir aqui na próxima terça-feira. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus com mais um hino?